Londres, naquele momento, devia ser especialista. Centro do mundo. Estava todo mundo indo para lá e é um lugar onde havia, na Europa, um lugar onde se gozava de maior liberdade política, né? Então, atraía as pessoas. Lá ele se juntou a uma figura fantástica, que merecia ser melhor estudada, já há biografias, mas merecia até ser cultuada melhor, que é o general Francisco Miranda, venezuelano. O apelido dele é El Precursor. Ele é anterior ao Bolívar, né? É um homem, um intelectual de mão cheia, um grande militar, que tem uma história extraordinária, porque o Francisco Miranda lutou na independência americana, a favor da independência. Ele lutou na França, participou da Revolução Francesa, e depois na Espanha, posteriormente, ele lutou contra Napoleão. É um homem de ideias, um militar, né? Que está sempre lutando a favor da liberdade, contra a ocupação, né? E quando ele viveu em Londres, já tendo passado pela experiência americana e a experiência francesa, ele fixou-se em Londres e a casa dele tornou-se assim uma espécie de ponto de encontro dos intelectuais exilados que tinham fugido da América Latina, estavam exilados em Londres e se entendiam, se encontravam com frequência. Ali era a curriola dos libertários. E lá estavam Hipólito da Costa, Bernardo O'Higgins, o pai da independência chilena, o general San Martín, o Rivadavia e Simão Bolívar, o homem que realmente materializou a emancipação da América Espanhola. Esses libertadores em Londres, né, como formou-se uma comunidade ligadas a quê? A uma loja maçônica, né? O Hipólito teve contato com, seja pela maçonaria, seja pela atividade jornalística ou política, com várias personalidades que depois foram importantes nos processos de independência das ex-colônias ibero-americanas, não é? Todos eles transitavam muito facilmente do campo militar para o campo da divulgação das ideias, porque era uma coisa só. Já percebiam que não podiam fazer só uma guerra civil. Era importante também mobilizar os corações e mentes. Tendo em vista a separação das colônias europeias na América, acontecimento que todos os políticos têm previsto há muitos anos e que se já tem começado a pôr em prática, primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. A separação destas duas diferentes porções de colônias, de suas metrópoles europeias, tem motivos e causas nas aparências muito diversas, mas na realidade foram as mesmas. Porque a independência dos habitantes é consequência necessária da situação local. E a causa próxima que acelera ou desenvolve é coisa meramente acidental. E foi ali que ele provavelmente teve a ideia de fazer o Correio Brasiliense, que seria, digamos, uma luz, não é? Um emissor de ideias não censuradas, não só para o Brasil, mas também para Portugal. Ele deu o nome Correio Brasiliense porque ele era dedicado não apenas às notícias que vinham do Brasil, porque a corte, ele sabia que a corte ia fugir para o Brasil, mas também ia circular no Brasil e ia circular em Portugal. Quando eu falo em jornal, nós precisamos fazer uma volta ao passado. Não é um jornal como nós conhecemos hoje. Na realidade, o Correio Brasiliense primeiro era uma revista, porque saía uma vez por mês. Segundo, o formato era um formato de livro. Aqui nós temos, digamos, uma edição facsimilar, tamanho aproximado do número 1. Então, tem a grossura essa, o número 1 teve 80 páginas, ele fazia tudo sozinho. Ele escrevia, provavelmente um compositor montava os tipos móveis, depois ele revisava.
Tanto é que o Correio Brasiliense tem como subtítulo, ou como complemento do título, Armazém Literário. Armazém, no sentido etimológico original, é uma loja de muitas utilidades, né? Um empório com todos os objetos que você possa necessitar, não apenas alimentos, mas máquinas, implementos. No dia 1º de junho, pelo menos é a data que ele consignou, ele escreveu o primeiro artigo da imprensa brasileira, que é digamos, a sua profissão de fé, que é a introdução do número 1, do Correio Brasiliense, dia 1º de junho de 1808. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil a ela. Ele está dizendo que o jornalismo tem que ser útil à sociedade. O jornal, eu chamo de jornal, uma revista, se quiserem até o livro periódico, era dividido em seções. Então nós temos a primeira seção é política, e política entra tudo, política europeia. Logo depois nós temos comércio e artes. É curiosa essa junção do comércio com artes, mas é porque a arte ela era não comercializada, mas o comércio é a troca, é o intercâmbio, não é? É, no fundo, a intermediação, não é? Então, a arte, cultura e comércio estão mais ou menos ligados, não é? E logo depois do comércio e artes, nós temos literatura e ciências, mas é mais ciência do que literatura. E depois temos uma seção final, que em algumas edições é maior, que é a miscelânea, onde cabia tudo. O Correio Brasiliense era uma imensa redação com um homem só, não é? Imaginemos uma redação hoje com o editor-chefe, editor executivo, repórteres, resenhistas, especialistas em ciências, em comércio, em letras. Tudo isso Hipólito fazia sozinho. Ele devia ser uma pessoa de pouco sono e muito trabalho, porque não é só o trabalho de compor o Correio Brasiliense, 80, 100 páginas todo mês, que ele escrevia e compunha pessoalmente, mas toda a correspondência. E compor um volume de 80 páginas ou 100 páginas implicava ler centenas de páginas das gazetas oficiais, o Moniteur francês, a Gazeta Fluminense, todas as leis ele lia, traduzia para o público leigo, e todos os grandes autores, basicamente da ciência política e da economia política, ele traduziu, adaptou. Longe de só imitar o primeiro despertar da opinião pública nos fatos que excitam curiosidade dos povos, quero, além disso, traçar as melhorias das ciências, das artes e, numa palavra, de tudo aquilo que pode ser útil à sociedade em geral. Feliz eu que posso transmitir a uma nação longínqua e sossegada, na língua que lhe é mais natural e conhecida, os acontecimentos desta parte do mundo, que a confusa ambição dos homens vai levando ao estado da mais perfeita barbaridade. O meu único desejo será acertar na geral opinião de todos, e para o que dedico esta empresa todas as minhas forças na persuasão de que o fruto do meu trabalho tocará a meta da esperança a que me propus. Eu acho que esse aspecto do Hipólito como leitor e sintetizador para o público do Correio Brasiliense das grandes obras do seu tempo é um aspecto que a gente deve resgatar também. Qualquer folha literária teria orgulho de ter uma personalidade como o Hipólito da Costa como seu resenhista. São 14 anos de livros, na verdade, mensalmente produzidos por um único indivíduo, né? Divulgando as estradas que estavam sendo abertas lá na Bahia, o surgimento de uma biblioteca na Bahia. Tem notícias e longas notícias sobre a Bahia, importantíssimas, né? Os rios navegáveis que estavam sendo explorados, tudo que era de novo que estava acontecendo. O correio, a instalação de um correio no Rio Grande do Sul, ele está informado e está municiando o Brasil, dando ao Brasil essas informações que são úteis para o próprio funcionamento da monarquia. Ele era uma redação a parte inteira, ele era o revisor e o expedidor, ele cuidava da correspondência, recebia demandas de assinaturas, administrava suas contas.